Glória a Deus, irmãos. Amém? Então, é muito bom, irmãos, nós alimentarmos a palavra. Eu vou ler um texto com os irmãos de Lucas, capítulo 15, versículo de número 11. Amém? Quanto mais atento você estiver na palavra, mais você vai absorver, mais você vai se alimentar e mais você vai ter condição de praticar aquilo que Deus quer falar com você. Lucas 15, versículo 11, fala assim. É um texto um pouco longo. Diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele partiu sua propriedade entre eles, entre os 2 filhos. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? Eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda de longe, seu pai o viu, cheio de compaixão. Olhou para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai lhe disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vista nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Traga um novilho gordo e mate-nos. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a seu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Feche seus olhos, irmão, vamos orar. Pai, eu quero, antes de mais nada, agradecer ao Senhor pela palavra. Só de lermos a tua palavra, nossa alma liberta, Senhor. Só de nós lermos a tua palavra, a nossa alma é transformada. Deus, nossa alma é curada, porque a sua palavra é poder para aqueles que crê. E nós cremos a sua palavra, Senhor. E eu peço ao Senhor, alarga o entendimento, traga compreensão a respeito da verdade,
a respeito da palavra de Cristo. E que os irmãos saiam daqui tomados abundantemente pelo Espírito Santo e pela verdade da palavra. Eu peço ao Senhor, cancela do nosso meio toda dispersão, toda distração, ó Deus, toda dificuldade de entendimento. E que nessa noite, ó Deus, a sua vontade, o seu querer, ó Pai, se manifeste em nós, como igreja, em nome de Jesus. Amém. Antes de eu entrar nesse texto aqui, irmãos, eu quero ler um versículo com os irmãos, de 1 Coríntios. Você que anota a palavra, tem um bom hábito de anotar o tema da palavra. Nessas 2 semanas, essa e a próxima semana, nós vamos estar falando, vivendo pelo amor do Pai. Amém? Nossa vida deve estar baseada no amor do Pai. Mas antes de ler isso, eu preciso ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18. Vou ler com os irmãos. 1 Coríntios 1, 18. Olha aqui 1 Coríntios 1, 18. Você precisa ouvir esse versículo para você entender tudo que vai falar nesse texto aí. Aqui diz: a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Vou só repetir: a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Amém, irmãos? Olha só, por que eu fiz questão de ler esse texto, esse versículo, irmãos? Porque tudo que você lê, tudo que você ouve aqui no capítulo 15 de Lucas, a partir dessa história do pai e os filhos, se você for parar para analisar, isso é loucura, isso é insano. Olha só, o evangelho da cruz, ele é insanidade para o homem natural. O homem natural, irmãos, eu quero desafiar você, não tente entender a Bíblia com a sua mente natural. A Bíblia não é entendida pela mente natural do ser humano. A Bíblia é entendida por meio da fé. Amém, irmãos? É por meio da fé que você compreende o evangelho. Aqui, olha só, Paulo está dizendo que para o restante, para aqueles que não têm o Espírito de Deus, aquilo que é pregado no Novo Testamento é loucura. É por isso que Cristo foi crucificado, porque as pessoas não compreendiam o evangelho que Cristo trouxe, a palavra que Cristo trouxe. E olha só, o que perturba tanto a humanidade? O que perturba tanto no evangelho de Cristo, que faz Paulo dizer que o evangelho que nós cremos é loucura para muitos? Olha só, o que faz o ser humano, olha só, achar que o evangelho é loucura é, olha só, a graça de Deus. A graça de Deus, ela é loucura para aquele que não conhece a Cristo. Mas para nós que temos o Espírito de Deus, é poder de Deus. Amém, irmãos? A graça é poder de Deus. Para o homem natural, presta atenção, olha aqui para mim. A galerinha mais jovem, presta atenção na palavra. Vocês são cheios do Espírito Santo. Ouça bem, raciocina comigo. O homem natural, ele pode pensar, ele concorda quando você diz assim: olha, se você for bom, você vai ser salvo. Isso é natural. Ele vai falar: os bons vão ser salvos. Se você disser para eles assim: olha, aqueles que tiverem condutas corretas serão abençoados por Deus. Isso ele vai entender. Ele vai falar, ele vai concordar com você. Os céus vai ser lugar de pessoas boas. Olha, os céus vai ser lugar de pessoas de conduta correta. Mas o que faz as pessoas, olha só, achar o evangelho uma loucura, é porque a Bíblia, a partir de Jesus Cristo, prega que pecadores serão salvos. Homens que tiveram uma conduta equivocada durante a vida, que a partir do momento que o Espírito Santo entrou neles, por meio da graça, seriam salvos. Então não tem como, ouça bem, não tem como você entender essa história se você olhar ela de forma natural. Não tem como você compreender essa história se for mediante a mente natural. Você só pode entender essa palavra por meio da fé.
A fé baseada no sacrifício da cruz. Porque a cruz foi a manifestação da graça de Deus para a humanidade. E para nós que cremos no poder da cruz, que foi manifestada pela graça, é poder de salvação para nós. Então, irmãos, eu quero te falar uma coisa. Deus me falou essa semana que a graça de Deus, talvez você está chegando aqui, ela converteu agora, você não sabe o que é graça. Graça é o favor que nós não merecemos. Pastor, nós merecemos salvação? Não, mas somos salvos. Pastor, nós merecemos a libertação? Não, mas somos libertos. Pastor, nós merecemos ser curados? Não, mas somos curados. Pastor, nós merecemos prosperar? Não, mas somos prósperos. Por quê? Simplesmente por causa do favor de Jesus Cristo naquela cruz. Isaías 51 fala que ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, toda a maldição foi sobre ele. E ele fez um favor para você. Ele te abençoou porque ele ama você. E a maior expressão de amor chama-se graça. A maior expressão do amor chama-se graça. Então, essa semana Deus falou isso comigo. Que a graça, olha aqui, olha para mim. Talvez você ache que essa palavra graça é um pequeno tópico, uma pequena parte do Evangelho. Eu quero falar para os irmãos que a graça de Deus é o próprio Evangelho. Amém, irmãos? A graça de Deus é o próprio Cristo. Então, quando nós falamos da graça, nós estamos falando na natureza de Cristo. Irmãos, a Bíblia fala que Jesus, ele sentava e comia com pecadores e prostitutas, porque a natureza de Deus é graça, é misericórdia, é amor. João diz que Deus é amor. E a maior expressão, vou repetir, do amor de Deus é graça. Porque olha para mim, se você ama alguém que te ama, você manifestou justiça. Ouça o que eu estou te falando. Se você ama alguém que te ama, você manifestou justiça. Mas se você ama alguém que te odeia, você manifestou graça. Então, a Bíblia diz que Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. A Bíblia fala que nós fomos amados por Deus quando Deus nos via, olha só, como inimigos dele. Deus amou os seus inimigos. Talvez você não sabe, você era um inimigo de Deus, mas a graça de Deus te fez amigo dele. Ele amou você. Então, irmãos, olha só, Cristo é a própria manifestação do favor de Deus na vida do homem. Para você entender esse texto, você tem que compreender o que eu estou te falando. Esse texto, ele fala de 3 pessoas. Quem são as pessoas que estão envolvidas nesse texto? Um pai e 2 filhos. Qual que é o local que eles conviviam? Na casa. O pai aqui, irmãos, representa o próprio Deus. Quando Jesus fala desse homem, desse pai, ele está falando da forma que Deus lida com você, a forma que Deus age com você, a forma que Deus pensa com você, a forma que ele olha para você. Então ele está falando do pai, é de Deus. Aqui está falando de 2 filhos. Esses filhos é quem? É a igreja. 1 João capítulo 1, versículo 2, diz que todo aquele que crê e receber, deu-lhe o direito de se tornar filho de Deus. Amém, irmãos? Nós somos filhos de Deus. Se você confessou Jesus publicamente, você é filho de Deus. Pastor, mas por que é tão importante nós entendermos que nós somos filhos de Deus? É porque se você não entender que você é filho de Deus, se você não pensar como filho de Deus, se você não se comportar como filho de Deus, você pode ter tudo e não viver com nada. Então é meramente por causa disso. Então aqui fala de 2 filhos. Por que a Bíblia fala de 2 filhos? Ouça bem, na igreja, olha só, esse texto aqui está falando da realidade da casa. A casa é a igreja. A casa é a igreja. Eu sei que a Bíblia fala que nós individualmente somos a igreja, mas nós coletivamente também somos a igreja. Então essa casa do Pai
está falando da igreja, do corpo de Cristo, da comunhão, da unidade dos membros. E a Bíblia fala que dentro da casa, onde os filhos do Pai têm duas formas de se viver, tem duas formas de se pensar. A primeira, olha só, o primeiro filho reflete alguém que entendeu a graça de Deus. O segundo filho, eu vou falar na próxima semana sobre o segundo filho, fala de alguém que viveu meramente segundo a lei, segundo as suas próprias justiças, segundo as suas próprias obras. Na próxima semana eu falo melhor sobre isso. Mas eu quero mencionar para os irmãos, primeiramente, sobre o aspecto do filho. Por que você se tornou filho de Deus? Vamos raciocinar sobre isso aqui. Esse texto fala de conduta. A Bíblia fala que o primeiro filho teve uma conduta errada. O segundo filho teve uma conduta certa. Mas independente da conduta do primeiro, da conduta do segundo, todos dois eram o que, irmãos? Filhos. Porque, olha só, por que a conduta não influencia na filiação? Porque você não é filho, porque você teve uma boa conduta. Ouça bem, eu tenho duas filhas. A mais velha tem 13. Como é que a gente considera alguém como filho? Ele nasce depois de, exemplo, 10 anos de boa conduta, a gente vira para aquele, agora uma menina mais velha, aí a gente olha assim e fala, olha, você fez tudo certo durante 10 anos. A partir de agora eu te considero como filho. A partir de agora, Giovana, você é minha filha, porque você teve uma conduta boa durante 10 anos. É assim que nós consideramos filhos? Não é assim que nós consideramos filhos. Desde o dia que a Andreia começou a gerar lá o Vitor, né, André? O Vitor está com quantos anos? 18 anos, já está rapazão. Então, desde o momento que a Andreia começou a gerar no ventre dela o Vitor, ela já considerava o Vitor como filho. Olha só, não teve, nenhuma conduta para respaldar agora que o Vitor é filho da Andréia. Não foi baseado nisso. Ela considerou o Vitor e considera ele como filho porque ele foi gerado por ela. Olha aqui para mim, irmãos. Você é filho de Deus, não é por causa da sua conduta, não é por aquilo que você faz, é porque você foi gerado por Deus. É porque nós nascemos de Deus. E sabe por que nós temos tudo do nosso Pai? Porque nós nascemos de Deus. Isso é o Evangelho, que é loucura para o mundo. Isso é loucura. As pessoas falam, como que aquele pode ter tudo isso? Como aquele pode receber tanto amor? Como aquele pode receber tanto carinho? Como aquele pode receber tanta misericórdia? Querido, é pelo simples fato de nós termos nascido de Deus. Olha só. Tem muita gente dentro da igreja, os filhos que são filhos de Deus, vão para o céu, estão com o nome escrito no livro da vida. Todos os seus pecados foram perdoados. Tem o Espírito Santo dentro dele. Mas estão pensando, sabe que jeito? Eles se sentem filhos quando a sua conduta é correta. Então muita gente aqui está pensando assim, essa semana ele começa a sentir como filho de Deus, porque ele fez tudo certo. Aí ele fala, agora eu sou filho. Aí ele vem para a ceia, pensando assim, hoje eu posso, porque hoje eu estou preparado, né, Adriano? Hoje eu estou preparado. Hoje eu me comportei durante a semana, então eu posso sentar na mesa como filho. Deixa eu te falar uma coisa para você, irmãos. Se você pensa assim, eu quero te falar, você não está de acordo com o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo diz que você é filho de Deus, não por causa das suas obras, mas por causa da obra de Jesus Cristo na cruz. Não por obras para que ninguém se glorie. A salvação, o nascimento, a filiação nossa é por causa da graça e da misericórdia de Jesus Cristo naquela cruz. Vocês estão entendendo isso? Então é isso, olha só, é isso que te fez filho. É isso que te fez filho. É isso, olha só. Satanás, ele sempre vai tentar enganar você. Você que ainda não está com a mente firmada nisso, Satanás vai querer roubar isso que você tem de mais importante. Olha aqui para mim, irmãos.
que nós temos mais importante é a nossa posição. O que você tem de mais importante? É a sua posição como filho de Deus, como alguém que nasceu de Deus. Isso é o mais importante. O que eu herdei da minha mãe, mais importante, foi o DNA dela. O que eu herdei de mais importante do meu pai, foi o DNA dele. E eu quero te falar, irmãos, o que nós recebemos de mais importante de Deus, o DNA de Deus. E o DNA de Deus nos fez filhos de Deus. Amém, irmãos? Então, olha aqui. Nós vemos o primeiro filho. Um filho que tinha a mente correta, mas a conduta equivocada. Era o filho que pensava certo, mas fazia errado. O segundo filho era o quê? O filho que fazia certo, mas pensava errado. Querido, olha só. O Evangelho quer que você faça as coisas certas como o segundo fez. Mas a Bíblia quer, principalmente, antes de mais nada, que você tenha a mentalidade do primeiro. Porque a forma do primeiro relacionar com o pai não foi mediante, olha só, a lei, a sua conduta. A forma de relacionamento do primeiro filho com o pai foi mediante a graça de Deus. Foi mediante o amor de Deus. Foi mediante a misericórdia de Deus. O primeiro aprendeu a relacionar com o pai mediante o favor de Deus. E é assim que nós temos que pensar. Por isso que a Bíblia fala que, olha aqui. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que renovar nossa mente. Você converteu, mas ainda tem a sua mente religiosa. A religião que governou você, me governou durante anos. Tentava me fazer filho por causa das minhas obras. E não por causa do meu nascimento em Cristo Jesus. Não porque Deus tem misericórdia de mim e me salvou. Não foi por causa disso. Eles tentavam me ensinar de forma equivocada. Irmãos, Satanás, ele ensina a religião para a humanidade. Porque Satanás sabe que a conduta, as obras humanas não pode fazer o homem filho de Deus. O homem só pode ser filho de Deus se ele nascer de Deus. Então eu quero te falar uma coisa. Nós nascemos de Deus. Isso é a nossa riqueza. Isso é a nossa herança. Isso é o nosso maior valor. Isso é o que nós temos de mais importante. Nascer de Deus. Nascer de Deus. E a Bíblia fala que o primeiro filho, o que ele fez? Um dia, chegou diante do pai. Diz: pai, eu quero a minha herança. E o pai deu uma olhada para ele. Falou: mas como assim você quer a sua herança? Não, eu quero a minha herança. A Bíblia diz que o pai, o que ele fez, irmãos? Ele pegou a herança, deu para o filho, repartiu com o primeiro filho, repartiu com o segundo filho. A Bíblia fala que depois de um certo tempo, eu quero te lembrar, irmãos, a nossa herança é Cristo, amém, irmãos? A nossa herança é Cristo. Essa herança aqui é Cristo. A Bíblia fala que esse jovem, ele pegou a herança dele. O que ele fez? Decidiu sair da casa do pai. Decidiu sair e viver por si mesmo. Decidiu viver por conta própria. A casa fala de quê, irmãos? Da igreja, do corpo. De nós de forma coletiva também. E a Bíblia fala que quando ele pegou tudo que ele tinha e foi embora, ele gastou tudo que ele tinha com os más amigos e as prostitutas, com os prazeres. Ele gastou tudo com prazer. Querido, olha só, você conhece alguém que está, olha só, jogando fora aquilo que tem de mais importante? O que nós temos de mais importante? Cristo. Cristo é o que nós temos de mais importante. Então a Bíblia diz que esse homem gastou tudo, jogou tudo fora. Teve um tempo de grande fome sobre aonde ele morava. Irmãos, temos que aprender que nós dependemos um dos outros. Amém, irmãos? Ou seja, eu não vou falar sobre isso não. Mas nós como membros dependemos, irmãos, do aconchego da casa. Nós como membros da casa dependemos, irmãos, do aconchego um dos outros.
E a Bíblia fala que depois daquele período, né, de fome, a Bíblia fala que aquele homem decidiu trabalhar numa fazenda. Naquela fazenda, irmãos, era trabalhar com os porcos. Não sei se você sabe disso. Eu não vou me ater muito a essas coisas hoje não. Mas o judeu, irmãos, ele não come carne de porco. A maior humilhação para um judeu, irmãos, ele poderia trabalhar de, sei lá, orelha do orelha. A gente chamava o servente de orelha, eu trabalhei de servente. Ele não importaria trabalhar de servente. Não importaria vender laranjeira na esquina. Mas, irmãos, trabalhar com porcos era humilhação. Aquilo feria a alma daquele homem. A Bíblia fala, irmãos, que aquele homem desejava comer a comida até dos porcos. Tamanho era o nível de fome. Irmãos, ouça bem. A comida está na casa, amém, irmãos? Você está ouvindo isso? A comida está na casa. A Bíblia diz, irmãos, que esse homem decidiu comer da comida dos porcos. Mas, olha só, teve um momento que ele caiu em si. Irmãos, quem tem o Espírito Santo, um dia ele cai em si, amém? Glória a Deus. Vai cair em si. Um dia ele caiu em si. Ele falou, na casa do meu pai, até os empregados comem bem. Vou voltar para a casa do meu pai. E quando eu chegar, ele já tramou na cabeça dele. Quando eu chegar lá, eu vou dizer para o meu pai assim, pai, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra Deus. Me receba como seu empregado. E ele foi lá. Irmãos, ouça bem nisso. Ele decidiu ir, e a Bíblia fala que ele se colocou no caminho. O caminho aqui fala de arrependimento. Provérbio 23 diz o seguinte, que aquele que se arrepende e abandona, encontra misericórdia. Então esse homem colocou-se no caminho olha só, do arrependimento, de voltar. E a Bíblia fala, irmãos, ouça bem nesse detalhe. A Bíblia fala que o pai o esperava. No versículo de número 20, diz o seguinte, a seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda de longe, seu pai o viu. Eu quero falar para os irmãos, olha só, primeiro, você tem um pai, por mais longe que você possa ter caminhado, amém, irmãos? Talvez você chegou aqui, você caminhou longe, eu quero te falar, irmãos, você nunca deixou de ter um pai. Irmãos, por mais que você erre, por mais que você fale, por mais que eu venha falhar, eu nunca vou deixar, irmãos, eu nunca vou ser órfão. Eu sempre tenho um pai. Eu quero dizer para os irmãos que a sua conduta, muitas das vezes equivocada, não fez dos irmãos órfãos. Jesus disse em João capítulo 14, eu não deixarei vocês órfãos, mas eu enviarei o Consolador. Querido, Jesus sabia que Pedro ia negar. Jesus sabia que João ia negar. A Bíblia fala que Jesus sabia, irmãos, que Tiago ia negar. Mas Jesus falou, eu não vou deixar vocês órfãos. Apesar da conduta equivocada de vocês, vocês têm um pai, vocês têm alguém, e vocês vão continuar tendo alguém. Querido, eu quero te falar uma coisa. Irmãos, eu não estou incentivando você a conduta errada, mas eu quero te mostrar o evangelho verdadeiro, que é loucura para o mundo, irmãos. Se você errou, eu quero te falar, você continua tendo um pai da mesma forma. Nós temos um pai. Outra coisa, a Bíblia diz que o pai viu ele de longe. Querido, eu quero te falar, irmãos, olha para mim. A graça de Deus não tira os olhos dos irmãos. Ouça bem, o olhar de Deus aqui, como é que as pessoas, quando a gente fala para elas assim, os olhos de Deus estão sobre nós. De que forma a maioria das pessoas pensa? Que forma que as pessoas pensam? Elas acham, já começam a pensar que Deus, irmãos, é como eu antes do Evangelho, eu me conheci antes da Cristo. Eu pensava que Deus era velho, era assim que eu via. Que Deus estava sentado num trono, bem velho, com um pedaço de pau pronto para Era assim que eu via Deus. Irmãos, eu quero te falar, olha aqui.
Deus não tira os olhos de você. E o olhar de Deus para você é um olhar gracioso, é um olhar de misericórdia. Deus olha para você pensando o seguinte: eu quero mostrar para Ele o meu favor, eu quero mostrar para Ele o quanto eu amo, eu quero mostrar para Ele o quanto eu já perdoei Ele, eu quero mostrar para Ele o quanto Ele é importante para mim. Esse é o olhar de Deus, esse é o olhar de Deus. Irmãos, quando você entende que o olhar de Deus é assim, você se torna um cristão apaixonado. Querido, o que faz um filho ser apaixonado pelo pai é ele entender que o pai o ama. Quanto mais você entender que você tem um pai, esse pai olha com você com olhos de amor, mais nós vamos ser apaixonados por Deus. Mais nós vamos ser apaixonados por Deus. Deus está olhando com você com olhos de misericórdia, com olhos de bondade. Querido, Deus não consegue olhar para você de forma mal. Não sei se você compreende isso. Deus não consegue olhar para você com olhos malignos. A Bíblia diz, mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Ele não pode negar o seu olhar. Aqui diz, olha só, que o pai o viu e cheio de compaixão, cheio de amor. Olha só, o pai correu para o seu filho. Querido, eu quero te falar uma coisa, que não, conforme João capítulo 15 diz, que não foi nós que escolhemos a Deus, mas Ele nos escolheu. Está em Efésios, e a Bíblia diz em João capítulo 15, que não foi nós que amamos o Senhor, mas Ele nos amou primeiro. Eu quero te falar a grande verdade, irmãos. Não é o homem que está correndo atrás de Deus, é Deus que está à procura do ser humano, irmãos. A Bíblia diz que no primeiro momento que o pai viu a atitude do filho, o que é que o pai fez? Correu em direção a ele. Sei que isso aqui, irmão, você só pode compreender por meio da fé, por meio do Espírito que está dentro de você. Deus está à procura do homem, irmãos. João capítulo de número 4, quando fala da mulher que já estava no 5º casamento, o que a Bíblia diz? Que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em... Quem é que está à procura? É o adorador que está à procura de Deus ou Deus está à procura do adorador? Nós somos adoradores. E eu quero te falar uma coisa, irmão. Deus está à procura de você, não é porque está faltando adoração para Ele. É porque Ele ama você. É porque Ele está cheio de compaixão. Irmãos, da mesma forma que a nossa conduta errada não muda a visão de Deus, olha para mim, a sua conduta errada também não muda o sentimento de Deus por você. Ele te ama e ponto final. Ele vai te amar e ponto final. Irmão, Satanás pode gritar o que for, o mundo pode achar escândalo o que for, Deus ama você e ponto final. Nada pode mudar isso. Você é um filho amado por Deus. Você é uma filha amada por Deus. E é isso que cura nossas feridas. É isso que nos enche paz. É isso que nos enche alegria. Querido, o que nos enche alegria não é dinheiro no bolso. O que nos enche de alegria é saber que nós somos amados por Deus. É isso, irmãos, que nos enche de alegria. Alegria que não passa. É isso, querido. Abraçou e beijou. Versículo 21. O filho diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa, traga a melhor roupa, vista nele, coloca um anel em seu dedo, calça os seus pés, traga um novilho gordo e mate. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Olha aqui, Deus falou muito isso comigo. Olha o plano do filho. Vou chegar no meu pai, vou falar: pai, me receba como empregado. Quero te falar uma coisa, irmãos, a graça de Deus sempre vai surpreender você, amém, irmãos? Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O filho pensou: eu vou chegar lá e vou ser recebido pelo menos como empregado.
Irmãos, olha só, o pai poderia virar para ele e falar assim: olha, meu filho, você gastou tudo que eu te dei, eu vou te receber como empregado, você vai, olha só, pagar a herança que você jogou fora com o seu trabalho, com o seu suor. Mas sabe uma das coisas que mais me marcou essa semana com essa palavra? É que, irmãos, observa o que eu quero te falar aqui. Momento algum o pai mencionou a conduta errada do filho. O filho falou: pai, me receba como empregado. Algum momento o pai mencionou o que o filho fez. Algum momento o pai disse para ele: eu te amei, eu criei você todos esses anos, você faz isso comigo? Não. Momento algum ele menciona isso. Por que momento algum ele mencionou isso? Ele já disse para o empregado que está do lado: vai lá, pega a roupa nova, pega o anel, pega a sandália, pega o novilho, vamos fazer uma festa. Meu filho estava morto e reviveu. Meu filho estava desperdiçando a graça, mas agora ele reconstruiu, reencontrou, aliás, a graça novamente. Vamos festejar. Irmãos, momento algum ele mencionou a questão da conduta do filho. Por que o pai não mencionou a conduta do filho? Ouça bem, irmãos, porque Deus relaciona com você não mediante a sua conduta. Deus relaciona com você mediante a sua posição. Irmãos, Deus não, olha só, o foco de Deus não está na sua conduta. O foco de Deus está em você, irmãos. Deus não está olhando meramente na sua conduta. Deus está olhando para você. Deus está falando para aquele filho: mais importante que você faz é você para mim. Mais importante do que você fez é você para mim, irmãos. Nós temos que entender isso. Aí você fala assim: pastor, então nós compreendemos isso? Vamos ser mais um desses. Pelo contrário, irmãos. Quanto mais amado, mais disposto a relacionar, a viver, a se apegar com o pai e o filho temos. Então ouça bem, Deus está olhando para você, irmãos. Deus está olhando para mim. A Bíblia diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 2. Sabe o que Deus está falando? Que Ele já estava olhando para nós antes do mundo existir. Antes de Deus criar céus e terra, Ele já estava projetando, planejando, agindo para que você se tornasse um filho dEle. Querido, Deus está focado em nós. Deus está focado em você. Deus está focando no homem. É isso que Deus está focado. Querido, ouça bem o que eu vou te falar. Isso é loucura. Porque, irmãos, o que a religião ensina para as pessoas: tem uma boa conduta e Deus te ama. Eu quero te falar uma coisa, irmãos: Deus te ama independente da sua conduta. Isso é loucura. Isso aqui é loucura, irmãos. É por causa disso que Jesus foi crucificado. Querido, se Jesus tivesse vindo para ensinar aqueles homens a mesma coisa que aqueles religiosos ensinavam, Jesus não teria sido crucificado. Jesus foi crucificado porque Ele disse que Deus veio para salvar o pecador. E sabe o que nós descobrimos, irmãos? Pela graça de Deus, quem não merece, recebe. E quem acha que merece, não recebe nada. Não recebe nada. A Bíblia fala, eu tenho pouco tempo para falar sobre isso, muito importante. O pai disse o seguinte: traz 4 coisas. O que o pai trouxe? Mandou trazer roupa, anel, sandálias, novilho. O que significa isso? Rapidamente, presta bastante atenção. Roupa significa natureza. Efésios diz que nós fomos revestidos de Cristo. Ouça bem, querido, ouça bem, irmãos. Na graça de Deus, as nossas roupas são roupas de santidade. Deus é santo. E Ele, pela sua graça, te fez santo. Porque os nossos pecados foram perdoados. Então, irmãos, olha só. Quando nós relacionamos com o nosso Pai, nós descobrimos uma coisa: que a mesma roupa do Pai é a mesma roupa do Filho. A roupa do Pai é uma roupa de santidade. Nós também vivemos uma roupa de santidade. Querido, olha aqui para mim. Hoje de manhã converteu 2 mulheres. Eu não conheço a vida, não conheço elas, não conheço mesmo. Irmãos, eu não sei o que elas fizeram ou deixaram de fazer. Eu não sei quanto imunda, talvez elas entraram com as roupas espirituais. Mas eu só quero dizer uma coisa para os irmãos: que hoje elas receberam
roupas novas. A graça de Deus te dá roupas novas. O pai não disse para os empregados: traz uma botina aí, traz um jaleco para o meu filho, agora eu vou receber como empregado. Não. O pai disse o seguinte: as mesmas roupas que eu tenho, meu filho vai ter. E eu quero te falar isso, irmãos. Nós, pela graça de Deus, recebemos a natureza de Deus. Segunda coisa que o pai falou: traz o anel. O anel representa a aliança. Ouça bem, olha aqui para mim. Aliança. Aliança, irmãos, é o compromisso que duas pessoas fazem. Como é que é a aliança natural? Como é que é a aliança, por exemplo, eu quero fazer uma aliança com ele. O que é? Como que eu faço aliança? Eu vejo os meus interesses e vejo os interesses dele, e nós fazemos uma aliança, um compromisso entre nós dois, para que aquilo que é meu também seja dele, e aquilo que é dele também é meu. É assim que acontece a natureza, as alianças naturais. Então, um dia ele olhou para ela, ele apaixonou, assim, ela olhou para ele, apaixonou, falou: vamos fazer uma aliança nós dois, e fizeram. A casa deles é para ela, é para ele. O carro dele é dela, é dele. Tudo que é dela é dele. Mas eu quero te falar sobre a questão da aliança de Deus. Se nós fazemos aliança baseado no que o outro tem, que eu tenho, a aliança de Deus não é assim. Deus fez o seguinte, olha aqui para mim. Deus fez assim: você não tem nada, eu tenho tudo. Mas mesmo você não tendo nada, eu decido fazer uma aliança com você. Você que não tem nada, a partir de agora você vai ter tudo, porque tudo que é meu também é seu. Sabe o que, irmãos? Isso é loucura. O filho jogou tudo fora, e agora vai voltar e ter tudo de novo, querido. Isso é graça de Deus, isso é favor de Deus, isso é manifestação do amor de Deus, isso é loucura para o mundo, mas para nós é poder de Deus, porque nós sabemos, irmãos, que quando nós falhamos, nós não perdemos aquilo que nós temos, porque aquilo que nós temos, irmãos, as nossas falhas não quebram a nossa aliança com Deus, e nem a aliança de Deus comigo. Então a Bíblia diz, irmãos, que o pai restaurou tudo que o filho tinha, dizendo para ele: você jogou tudo fora, mas eu continuo sendo dono de tudo, e tudo que é meu continua sendo seu. Volta a desfrutar de tudo que eu tenho, tudo que eu tenho continuará sendo seu ainda. Essa é a aliança que Deus fez conosco, essa é a aliança que Deus tem com você, irmãos. Quero te falar uma coisa, você que está aí atrás, nada pode quebrar a aliança sua com Deus. Romanos capítulo 8 diz que nada pode me separar do amor de Deus. Talvez você entrou aqui cabisbaixo, achando que você jogou tudo fora e agora acabou. Quero te falar uma coisa, irmãos. A graça de Deus continua de braço aberto para você desfrutar de tudo que é seu. Pastor, mas eu joguei tudo fora. É seu novamente. Pastor, mas eu não deveria ter feito aquilo. É seu novamente. Seu pai é o mesmo, sua herança é a mesma, a sua aliança é a mesma. Outra coisa, eu não tenho tempo para falar tudo, tá? Meu tempo acabou, mas eu queria falar que ele pediu para trazer as sandálias. Sandálias, irmãos, sandálias, né? Calçado fala de quê? Calçado fala de proteção. Quando o filho, olha só, quando o filho volta para o pai diz para ele, para os empregados: coloca sandália nos pés. O que ele está falando? Revista da minha proteção. Eu quero te falar uma coisa, irmãos, tem gente que está vivendo atordoado, com medo daquilo que Satanás pode fazer. Eu quero te falar uma coisa, irmãos, Satanás, ele te odeia, Satanás planeja contra você, mas eu quero te dizer uma verdade: Satanás não pode fazer nada contra você. Satanás, ele me odeia e ele não pode fazer nada contra mim, porque eu sou bom, porque eu tive condutas corretas. Não, porque eu recebi sandálias de Deus. Simplesmente isso. É porque o Senhor me revestiu com a proteção dele. Salmos 21 diz: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua. Querido, 11.000 tentou, nenhum conseguiu. Por quê? Porque estava debaixo da proteção de Deus. Querido, Satanás não pode tocar na sua casa.
Satanás não pode tocar no ungido de Deus, você é um ungido de Deus, ninguém pode tocar. Aí você fala, pastor, mas eu li de Jó e a Bíblia fala que Satanás fez isso, mas você não percebe uma coisa, Satanás teve que pedir permissão para Deus. Mas sabe qual era o propósito final de Deus na vida de Jó? Era dar 2 vezes mais do que Jó tinha. Querido, se algo acontece na sua vida para que você tenha 2 vezes mais, porque esse é o favor de Deus. A outra coisa que a Bíblia diz é que o pai mandou trazer um novilho gordo. Querido, novilho gordo fala de comunhão. Comunhão, olha só, a Bíblia diz em Romanos que o reino de Deus é feito de paz, alegria e justiça. Eu quero te falar uma coisa, irmãos, como é que nós, olha só, aqui teve um churrasco. Teve um banquete. Como é que as pessoas fazem no banquete? Elas sorriem, elas brincam umas com a outra, elas se divertem. Não é assim? Não é assim que a gente faz quando nós estamos num banquete? Eu quero te falar uma coisa para você, irmãos. Olha aqui. Se divirta com Deus. Se alegre em Deus. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Olha só, irmãos. Sabe como você descobre a sua alegria? Quando você começa a entender que você tem comunhão perfeita com Deus. Há uma comunhão perfeita de Deus entre você e Ele. Então nessa noite, irmãos, nós podemos, olha só, o pai festejou. O pai festejou porque o filho voltou. E o filho festejou, irmãos, porque ele foi aceito novamente. Amém, irmãos?